Leitura do livro de Números, capítulos 13 ao 16, na versão da Bíblia King James, 1611. Marca da BV Books. Números, capítulo 13. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Envia homens para que possam examinar a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada um governante entre eles. E Moisés, de acordo com a ordem do Senhor, os enviou do deserto de Parã. Todos esses homens eram cabeças dos filhos de Israel. E eram estes os nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Zafate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafo; da tribo de Zebulon, Jadiel, filho de Zode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Asser, Setu, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vofse; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a examinar aquela terra. E Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. E Moisés mandou espiar a terra de Canaã e lhes disse: Segue pelo caminho do sul e sube a montanha. E vede como é a terra e como é o povo que ali habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. E como é a terra em que habitam, se é boa ou má, e como são as cidades em que habitam, se em tendas ou em fortalezas. E como é a terra, se é repleta ou estéril, se há matas ou não. E tende bom ânimo e trazei o fruto da terra. Era aquele tempo o tempo das primícias das uvas. Assim subiram e examinaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. E subiram pelo sul e foram até Hebrom, onde estavam Aimã, Sesai e Talmai, os filhos de Aнаque. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. E foram até o ribeiro de Escol, e ali cortaram um ramo com um cacho de uvas, e o trouxeram 2 homens em uma vara, e trouxeram também romães e figos. Esse lugar foi chamado Ribeiro de Escol, por causa do cacho de uvas que cortaram os filhos de Israel. E voltaram de examinar a terra depois de 40 dias. E vieram até Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, e lhes deram a informação, e a toda a congregação, e lhes mostraram os frutos da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra para onde tu nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Todavia, é forte o povo que habita na terra, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Aнаque. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam junto ao mar e à margem do Jordão. E Calebe fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: Subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque são mais fortes do que nós. E apresentaram diante dos filhos de Israel maus relatos sobre a terra que haviam examinado e disseram: A terra pela qual passamos para examiná-la é uma terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E ali vimos os gigantes, os filhos de Aнаque, que são descendentes de gigantes.
e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Números capítulo 14. E toda a congregação ergueu sua voz e clamou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Quisera Deus que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quisera Deus que tivéssemos morrido neste deserto. E porque o Senhor nos trouxe a esta terra para cairmos pela espada e para que nossas esposas e nossas crianças sejam uma presa, não seria melhor voltarmos ao Egito? E eles disseram uns aos outros: Façamos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos diante de toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram alguns dos que haviam examinado a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel e disseram: A terra pela qual passamos para examinar é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos levará a esta terra e nos-la dará, uma terra que mana leite e mel. Somente não vos rebeleis contra o Senhor, e não temais o povo da terra, porque eles são pão para nós, e sua defesa se retirou deles, e o Senhor está conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem, e a glória do Senhor apareceu no tabernáculo da congregação, diante de todos os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando não crerão em mim por todos os sinais que mostrei no meio deles? Eu os ferirei com pestilência e os rejeitarei e farei de ti uma nação maior e mais poderosa do que eles. E Moisés disse ao Senhor: Então os egípcios o ouvirão, porque com a tua força tiraste este povo do meio deles. E o dirão aos moradores desta terra, porque ouviram que tu, Senhor, está no meio deste povo, que tu, Senhor, és visto face a face, e que a tua nuvem está sobre eles, e que vais à frente deles, de dia em uma coluna de nuvem, e à noite em uma coluna de fogo. E se matares a todo este povo como a um só homem, então as nações que ouviram a tua fama falarão dizendo: Porque o Senhor não pode introduzir este povo na terra que lhes havia jurado, por isso os matou no deserto. Agora suplico-te que a força do meu Senhor se engrandeça, conforme falaste, dizendo: O Senhor é longânimo e de grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e de maneira nenhuma inocenta o culpado. E visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, suplico-te, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até agora. E o Senhor disse: Conforme a tua palavra, lhe perdoei. Mas tão certamente como eu vivo, toda a terra se encherá da glória do Senhor. Porque todos esses homens que viram a minha glória e os meus milagres, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, certamente não verão a terra que jurei a seus pais, e nenhum dos que me provocaram a verá. Mas a meu servo Calebe, porque com ele havia outro espírito e me seguiu plenamente, a ele levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá. Os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Voltai amanhã e entrai no deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Até quando tolerarei esta má congregação que murmura contra mim? Ouve as murmurações dos filhos de Israel que murmuram contra mim. Dirás a eles: Tão certamente como eu vivo, diz o Senhor,
como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós. Os vossos cadáveres cairão neste deserto, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, com idade igual ou superior a 20 anos, que contra mim murmurastes. Sem dúvida, não entrareis na terra na qual jurei que vos faria habitar, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos pequenos, dos quais dissestes que seria presa, a eles trarei na terra, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. E vossos filhos peregrinarão neste deserto 40 anos e levarão as vossas corrupções até que os vossos cadáveres sejam consumidos no deserto. Segundo o número nos dias em que examinastes esta terra, 40 dias, cada dia correspondendo a 1 ano, levareis as vossas iniquidades durante 40 anos e conhecereis o meu rompimento da promessa. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei isto a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, serão consumidos e nele falecerão. E os homens que Moisés mandara examinar a terra, que voltaram e fizeram toda a congregação murmurar contra ele, inflamando a terra, aqueles homens que trouxeram mais informações sobre a terra, morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram 2 dos homens que foram examinar a terra, permaneceram com vida. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. E o povo lamentou muito. E levantaram-se pela manhã bem cedo e subiram ao topo do monte, dizendo: Eis-nos aqui e subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, porque pecamos. E Moisés disse: Porque transgredis a ordem do Senhor? Porém não prosperará. Não subais, porque o Senhor não está no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante de vós, e caireis pela espada. Porque como vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, ousaram subir ao topo do monte, mas a arca do pacto do Senhor e Moisés não se afastaram do acampamento. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Orma. Números capítulo 15. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos darei, e fizerdes ao Senhor uma oferta queimada, ou sacrifício em cumprimento de um voto, ou em uma oferta voluntária, ou em vossas solenidades para apresentardes ao Senhor um cheiro suave de ovelhas ou rebanho, então aquele que oferecer a sua oferta ao Senhor, por oferta de alimentos, oferecerá 1/10 parte de farinha misturada, com a 1/4 parte de um hin de azeite, e a 1/4 parte de um hin de vinho para a oferta de bebida com a oferta queimada, ou para o sacrifício de um cordeiro. Para cada carneiro, prepararás uma oferta de alimentos de 2/10 partes de farinha misturada com a 1/3 parte de um hin de azeite. E para a oferta de bebida, a 1/3 parte de um hin de vinho, em cheiro suave ao Senhor. E quando preparares o novilho para a oferta queimada ou sacrifício, para cumprir um voto ou oferta pacífica ao Senhor, então oferecerás com o novilho uma oferta de alimentos de 3/10 de farinha misturada com a metade de um hin de azeite. E deverás trazer como uma oferta de bebidas metade de um hin de vinho, oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim será feito com cada boi, ou com cada carneiro, ou com cada um dos cordeiros ou cabritos, segundo o número que oferecerdes. Assim fareis com cada um, conforme o seu número.
Todos os que nasceram da terra farão estas coisas dessa maneira, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E se um estrangeiro peregrinar convosco, ou se estiver no meio de vós nas vossas gerações, e oferecer uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. Um mesmo estatuto haverá para vós da congregação e também para o estrangeiro que peregrinar entre vós, um estatuto perpétuo das vossas gerações. Como vós sois, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e um mesmo hábito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrinar convosco. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando entrardes na terra que os levarei, então, quando comerdes do pão da terra, fareis elevar uma oferta alçada ao Senhor. Oferecereis um bolo das primícias da vossa massa em oferta alçada. Como fareis a oferta alçada da eira, assim oferecereis. Das primícias das vossas massas dareis ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. E se errardes e não obedecerdes a todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, tudo que o Senhor vos ordenou pela mão de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou Moisés e dali em diante, nas vossas gerações, então, se alguma coisa for cometida por ignorância, sem o conhecimento da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, como a sua oferta de alimentos e a oferta de bebida, conforme a sua ordenança, e de um bode para oferta pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e a transgressão lhe será perdoada, porque foi ignorância, e trarão a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado perante o Senhor, por causa da sua ignorância. E será perdoada toda a congregação dos filhos de Israel, e ao estrangeiro que peregrina no meio deles, vendo que todo o povo estava em ignorância. E se alguma alma pecar por ignorância, oferecerá uma cabra de 1 ano para oferta pelo pecado. E o sacerdote fará expiação pela alma que pecar por ignorância, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e ela será perdoada. Tereis uma única lei para aquele que pecar por ignorância, tanto para o nascido entre os filhos de Israel, como para o estrangeiro que peregrina entre eles. Mas a alma que fizer alguma coisa com presunção, quer seja nascido na terra, ou um estrangeiro, o mesmo afronta ao Senhor, e essa alma será cortada do meio do seu povo. Essa alma será totalmente destruída porque desprezou a palavra do Senhor e transgrediu o seu mandamento, e a sua iniquidade será sobre ela. E enquanto os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem que apanhava lenha no dia do Shabat. E aqueles que o encontraram apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. E o puseram sob guarda, porque não estava declarado o que se devia fazer com ele. E o Senhor disse a Moisés: Certamente esse homem morrerá. Toda a congregação o apedrejará fora do acampamento. E toda a congregação o levou para fora do acampamento e o apedrejou, e ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas, pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham uma faixa azul. E nas franjas essa faixa estará, para que o vejais, e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e sejais santos ao vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus.
Números capítulo 16. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, e Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, filhos de Ruben, prepararam os seus homens. E se levantaram perante Moisés com alguns dos filhos de Israel, 250 príncipes da congregação, famosos na congregação, homens de renome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Isso deve vos bastar, visto que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vos elevais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isto, caiu sobre o seu rosto. E falou a Corá e a toda a congregação, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor mostrará quem é seu e quem é santo, e fará chegar a si. E aquele a quem ele escolher, fará chegar a si. Fazei isto: tomai incensários, Corá e toda a sua congregação. E amanhã, perante o Senhor, ponde fogo e incenso neles. E o Senhor, a quem o Senhor escolher, este será santo. Isso deve vos bastar, filhos de Levi. E Moisés disse a Corá: Ouve, filhos de Levi. Parece-vos pouco que o Deus de Israel tenha vos separado da congregação de Israel para vos trazer a si, para fazer o serviço do tabernáculo do Senhor e para estar diante da congregação para ministrar-lhes? E ele vos trouxe para perto dele e a todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo. Procurais também o sacerdócio? Por esse motivo, tu e toda a tua congregação estarás congregado contra o Senhor. E o que é Arão que murmurais contra ele? E Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e eles disseram: Não subiremos. É pouco nos terdes feito subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto? E também fazer-te príncipe sobre nós? Além disso, não nos trouxeste uma terra que mana leite e mel, nem nos deste herança de campos e vinhas. Arrancarás os olhos destes homens? Nós não subiremos. E Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: Não atentes para a sua oferta, não tomei deles nenhum só jumento, nem fiz mal a nenhum deles. E disse Moisés a Corá: Amanhã estás tu e toda a tua congregação diante do Senhor, tu e eles e Arão. E que cada homem tome o seu incensário e ponha incenso nele, e que cada homem traga o seu incensário diante do Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual com o seu incensário. E cada homem tomou o seu incensário e pôs fogo nele, e pôs incenso nele, e se puseram à porta do tabernáculo da congregação com Moisés e Arão. E Corá reuniu toda a congregação contra eles à porta do tabernáculo da congregação. E a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Separai-vos do meio desta congregação, para que eu possa consumi-los em um momento. E eles caíram sobre os seus rostos e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e te enfurecerás com toda a congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda a congregação, dizendo: Levantai-vos do redor do tabernáculo de Corá, Datã e Abirão. E Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão, e atrás dele foram os anciãos de Israel. E falou à congregação e disse: Afastai-vos, eu vos peço, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis em nada do que é deles, para que não pereçais em todos os seus pecados. E eles se levantaram do tabernáculo de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e ficaram à porta das suas tendas com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças.
E disse Moisés: Assim sabereis que o Senhor me enviou para fazer todas estas coisas, porque não as fiz por minha própria vontade. Se estes morrerem a morte comum de todos os homens, ou se forem visitados como acontece com todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo que é seu, e descerem vivos ao abismo, então sabereis que estes homens provocaram ao Senhor. E quando ele havia acabado de dizer todas estas palavras, a terra que estava debaixo dele se abriu. E a terra abriu a sua boca e os engoliu com as suas casas, e a todos os homens que pertenciam a Corá, e todos os seus bens. E eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao abismo, e a terra se fechou sobre eles, e pereceram do meio da congregação. E todo o Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam: para que a terra também não nos engula. E saiu fogo do Senhor e consumiu 250 homens que ofereciam o incenso. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tire os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque eles são santificados. Os incensários dos que pecaram contra suas próprias almas, que se façam deles folhas estendidas como cobertura para o altar, porque os ofereceram perante o Senhor, portanto são santificados e serão por sinal para os filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de bronze que haviam oferecido àqueles que foram queimados, e eles se fizeram folhas estendidas para a cobertura do altar, para ser um memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estrangeiro, que não seja da semente de Arão, se aproxime para oferecer incenso diante do Senhor, para que não seja como Corá e sua companhia, como o Senhor lhe havia dito pela mão de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. E quando a congregação se reuniu contra Moisés e contra Arão, olharam para o tabernáculo da congregação, e eis que a nuvem o cobriu, e a glória do Senhor apareceu. E Moisés e Arão vieram perante o tabernáculo da congregação, e o Senhor falou a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio desta congregação, para que eu possa consumi-la como em um momento. E caíram sobre os seus rostos. E Moisés disse a Arão: Toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e põe incenso nele, e vai depressa à congregação, e faze expiação por eles, porque a ira saiu do Senhor. Começou a praga. E Arão o tomou como Moisés havia ordenado, e correu ao meio da congregação. E eis que a praga já havia começado entre o povo, e colocou o incenso nele, e fez expiação pelo povo. E ficou entre mortos e os vivos, e a praga cessou. E os que morreram naquela praga foram 14.700, além dos que morreram no caso de Corá. E Arão voltou a Moisés à porta do tabernáculo da congregação, e cessou a praga. Cumprimos mais um dia de leitura do nosso plano de leitura bíblica. A você que tem feito essa leitura juntamente conosco, eu peço para deixar o seu like no vídeo. Isso nos ajuda a levar esta palavra a mais pessoas. E se você ainda não o fez, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado todos os dias quando uma nova leitura for postada. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida e que a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo.